nós vimos aí nas últimas semanas, elas foram marcadas por uma série de confrontos e operações policiais ali no bairro de Mãe Luísa, né? Zona leste de Natal. A região é já conhecida ali por uma disputa territorial entre facções criminosas, e aí vivenciou uma escalada de violência que acabou gerando um certo temor, principalmente pelos moradores que moram ali próximo a Mãe Luísa, os próprios moradores de Mãe Luísa. Nós recebemos inclusive um material da própria secretaria falando sobre a Operação Mãe Luísa Segura, as apreensões, né? A gente está falando, se a gente for fazer uma parte cronológica, né, aqui desses últimos acontecimentos, dia 5 de novembro, viatura da PM foi atingida por disparos. 6 de novembro, Operação Mãe Luísa Segura foi reforçada. 16 de novembro, moradores registraram helicópteros ali da polícia sobrevoando o bairro. 17 de novembro, relatos de novos disparos e aumento de tensão no bairro. 7 a 23 de novembro, Operação Mãe Luísa Segura. 12 prisões foram efetuadas, incluindo 3 foragidos, apreensão de armas, então coletes balísticos. Eu pergunto para o senhor, ontem tivemos novidades também em relação à Operação Mãe Luísa Segura? Boa tarde, secretário. Boa tarde, dizer da alegria de estar com vocês aqui na bancada. Eu pensava até que Saulo tenha fugido para não participar. Cafézinho, vai esquentar, secretário. Mas dizer da alegria de estar com todos vocês, e aqui eu vou atualizar. Na verdade, foram 16 pessoas, porque ontem já teve prisões também, né? 16 pessoas já foram presas. Dessas 16, 3 tinha mandados de prisão, entre homens e mulheres que foram presos. E em equipamentos, para a gente ter uma ideia, foi apreendido, dentre outros, pistolas e fuzis, 2 submetralhadoras, ou seja, aquelas armas que disparam automaticamente e dá rajada, que incomoda todas as pessoas. Todas as pessoas, elas foram detidas e conduzidas à delegacia de polícia. A autoridade policial fez o procedimento, eles foram submetidos, com exceção desses de ontem, porque ainda não teve audiência de custódia, mas os anteriormente foram submetidos à audiência de custódia e continuaram presos. Então isso é uma fortaleza muito bom pra gente, porque está sob a custódia do estado do Rio Grande do Norte. Secretário, o governo demorou a agir, André estava fazendo aqui uma sequência cronológica. Tal dia aconteceu isso, tal dia, e aparentemente o governo demorou a agir ou agiu na hora certa? De hipótese alguma. Desde o primeiro momento, da primeira ocorrência, o efetivo policial foi reforçado com viaturas, homens e mulheres trabalhando. E eu assisti anteriormente a fala do vereador aqui falando da governadora, a professora Fátima Bezerra. A governadora é a chefe das polícias. Mas desde o primeiro momento, da primeira ocorrência, nós atualizamos diariamente a governadora nas ações, e ela sabe o que está sendo feito e o que será feito na continuação. Secretário, o comandante-geral da Polícia Militar ontem falou sobre possível disputa de território entre facções. E não apenas em Mãe Luísa, a população como um todo tem conhecimento que facções criminosas atuam no estado do Rio Grande do Norte, dominam algumas áreas. Algumas cidades têm a interferência de uma determinada facção, outra, né, em outra cidade, em outro lugar da cidade, de uma determinada cidade, uma região da cidade tem o domínio de uma outra facção. A polícia tem conhecimento disso. Como é que está sendo feito o trabalho de inteligência, inclusive um trabalho de articulação junto ao Ministério da Justiça, um projeto piloto que o Rio Grande do Norte foi escolhido para retomada de territórios por parte do Estado para retirar a população do domínio de grupos criminosos? Esse território é Mãe Luísa, secretário? Não só, a gente sabe aqui, por exemplo, Passo da Pátria, a gente tem aqui favela aqui do Japão, a gente tem várias unidades, vários locais aqui em Natal que a gente sabe que tem atuação de não, mas eu falo grupos criminosos. Da instalação desse plano, projeto piloto. Nós temos as informações da Senapem. A Senapem é a Secretaria Nacional Penitenciária, que tabula em todo o território nacional os locais onde tem influência de organizações criminosas, no Rio Grande do Norte e em todo o Brasil, nos 27 estados, os 26 estados e o Distrito Federal. Então a Senapem tem esses dados que é público, está sendo divulgado a nível nacional e as pessoas têm conhecimento. A semana passada nós tivemos uma reunião aqui com o secretário nacional de Segurança Pública, Dr. Mário Sarrubo, veio aqui juntamente
com o Dr. Rodney, que é o diretor de operações e inteligência do Ministério da Justiça, e veio toda a equipe do Ministério. Nessa reunião nós tivemos com o chefe da Casa Civil, o secretário-chefe da Casa Civil do Rio Grande do Norte, o procurador-geral de Justiça, o chefe do GAECO, o doutor Mariano, estava presente também, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as secretarias municipais aqui de Natal. Esteve com a gente. As 5 secretarias municipais estavam conosco. E as secretarias do estado do Rio Grande do Norte, que tem ações social, saúde, educação, ocupação do jovem, toda essa parte social. E foi discutido exatamente as ações sociais nas comunidades da Zona Oeste. Porque a imprensa divulgava anteriormente, há um mês atrás, ao mesmo tipo de ação que está acontecendo em Mãe Luísa, na Zona Oeste. Felipe Camarão, Cidade Nova, Nova Cidade, era disparos de armas de fogo e a população incomodada, muitas pessoas saíram de casa. E nós tivemos ação com todas as instituições de segurança pública lá na Zona Oeste e ocupamos o território. Prendemos 32 pessoas em um só dia. Dessas 32 pessoas foi mantida a prisão delas quando chegou a audiência de custódia, e foi uma ação integrada de todas as instituições com o apoio do Ministério Público. Fizemos isso lá em Felipe Camarão. Após essa operação, nós ocupamos o território com as forças de segurança que continuam mantendo a lei e a ordem lá na Zona Oeste de Natal. E estamos trabalhando também na comunidade de Mãe Luísa, como eu disse, desde o início. E teremos ação continuada, inclusive essa semana, com a intensificação maior e resultados melhores nas ações lá em Mãe Luísa. Mas então teria algum motivo para essa? O senhor está falando aí que fez a ação, né, em outras regiões também, que tem esse monitoramento aí da presença de facções, mas algum motivo especial teria intensificado essas ações em Mãe Luísa, ou então a mesma expectativa de chegar a polícia lá, já que eles estavam vendo que vocês estavam já fazendo um trabalho ali em outra região? O senhor acredita que pode ter sido isso? A criminalidade, ela é sazonal e é migratória. São duas variedades dentro da teoria sociológica do delito. No caso específico, o que aconteceu na Zona Oeste, eles migraram para outras áreas. E uma das áreas onde houve a migração foi lá na comunidade de Mãe Luísa. Que a comunidade de Mãe Luísa é uma comunidade de homens e mulheres e pessoas de bem, que trabalham, que laboram dioturnamente e que querem sossego e que querem paz. E as forças de segurança estão lá justamente para garantir o funcionamento das escolas, do posto de saúde, do comércio e o trânsito de veículos que passa na comunidade. Então, esse esforço é feito com a parte de polícia ostensiva e na parte de investigação, a parte de inteligência e de investigação por parte da Polícia Civil e do GAECO, que é o órgão de investigação do Ministério Público. Qual a situação real de Mãe Luísa hoje? Até porque em muitos grupos, inclusive grupos de WhatsApp, de condomínios, se circulava a mensagem de que evitem circular por Mãe Luísa, evitem sair de casa à noite. Então hoje, qual é a real situação para que esses moradores eles possam entender? O senhor acabou de falar que vai seguir com algumas operações dentro de Mãe Luísa, né? Então hoje, como é que o senhor pode atualizar aí o nosso ouvinte? E tem base da polícia lá em Mãe Luísa? Dentro de Mãe Luísa? Mãe Luísa tem uma unidade da Polícia Militar, uma companhia de polícia e tem uma delegacia de polícia. Ou seja, 2 unidades, uma de polícia judiciária e uma de polícia ostensiva. Hoje a comunidade, desde o dia dos primeiros disparos de armas de fogo, desde as primeiras ações dos infratores, que nós estamos com o efetivo reforçado. Inclusive, junto com a Guarda Municipal, que também atua e faz guarda lá no posto de saúde e na escola municipal. Estamos trabalhando integrado, até a ronda escolar também está trabalhando nas escolas, ou seja, está sendo feito todos os esforços na parte de ostensividade. E na parte de investigação está os cuidados da Polícia Civil através da DECOR, com a parte de inteligência e investigação para
continuar operações e a gente tirar infratores de circulação. Diante dessa situação de Mãe Luísa, os últimos dias a palavra que mais se ouvia era caos na segurança pública. O senhor considera que a gente está vivendo um caos e também se fazia um contraponto com o Estado dizer que os índices de violência diminuíram aqui no Rio Grande do Norte? Como diminuíram os índices se Mãe Luísa está desse jeito? Os índices que nós divulgamos, que na verdade não fomos nós, foi o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o próprio Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde contabiliza as mortes violentas também. Em todos esses anuários, o Rio Grande do Norte figura dentre os estados que reduziu mais a violência letal e intencional. É tanto que desses disparos lá de Mãe Luísa, nós não temos notícia de ninguém ter sido atingido, nem policiais e nem cidadão. Mas casas foram atingidas. Eu conversei com alguns moradores, secretário, que tinha moradores dormindo no chão com medo dessas rajadas de tiro. Nós estamos falando de violência letal intencional, porque Túlio fez referência sobre os números. Então, vamos aos números. Por exemplo, de 2018 para 2019, na mudança de 18 para 19, no final de 19, nós tivemos uma redução de 500 mortes violentas no Rio Grande do Norte. Nós tivemos época aqui no Rio Grande do Norte de 2.500 homicídios. O ano passado, nós tivemos 750. É muito. Mas para quem teve 2.500, o ano passado nós tivemos uma redução significativa, a maior redução dos últimos 15 anos no Rio Grande do Norte. Então, nós dissemos que há uma tranquilidade, que tem paz, tem isso, nós não podemos afirmar isso. Mas nós podemos afirmar que o esforço das forças de segurança pública é continuado, visando cada vez mais a redução da morte violenta intencional, do roubo, do assalto à mão armada, do assalto a banco, assalto à caixa eletrônica, a carro forte. Então, os crimes também contra o patrimônio, não só os crimes contra a vida. Secretário, aqui no estado do Ceará, a gente tem noticiado facções criminosas determinando que os moradores deixem residências, deixem bairros inteiros, deixem até uma cidade inteira para que eles possam dominar e agir livremente. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a polícia está monitorando isso para que esse mesmo modus operandi que já está ocorrendo no Ceará também não ocorra aqui no estado do Rio Grande do Norte, porque inclusive eu vi um vídeo, se eu não me engano, ontem, do deputado federal Sargento Gonçalves dizendo que no município de Touros, algumas casas já tinham pichações de uma facção criminosa determinando que os moradores deixassem a casa ou morreriam se desobedecessem, digamos assim, a ordem do crime. A Secretaria está monitorando, acompanhando isso para evitar que aconteça no estado do Rio Grande do Norte? Muito oportuna a sua pergunta. Agora, no tocante à autoridade parlamentar, que seja federal, estadual ou municipal, eu me reservo o direito de comentar o que a autoridade fala. Mas vamos aqui a Touros, e principalmente no distrito de Santa Luzia, que foi narrado que existia isso. A polícia esteve presente, a polícia ostensiva, além da parte de inteligência e investigação, e a polícia pintou as paredes novamente, apagou as fichações. Da mesma forma que na comunidade de Mãe Luísa foi feita a mesma coisa e nas comunidades da Zona Oeste. Ou seja, houve uma ação de imediato das forças de segurança para que não houvesse a continuação desses infratores. Então a polícia garante a segurança dessas pessoas para que essas pessoas permaneçam nessas áreas que as facções estão mandando sair. Lá em Felipe Camarão aconteceu fatos onde as pessoas comunicaram às forças de segurança que pessoas tinham ido lá e dito eles que saíram. As pessoas voltaram à comunidade e nós apagamos todas as pichações e, por incrível que pareça, houve uma ocorrência lá onde um cidadão estava em um veículo e ele estava com uma pistola. Quando houve o momento da abordagem, ele arremessou a pistola fora. E no outro dia pela manhã a comunidade foi entregar a pistola. E uma senhora lá disse, nós agora já estamos podendo andar nas ruas aqui no canto lá onde tinha o problema e já começamos a ouvir o canto dos pássaros. Então isso é significativo. Eu estou dizendo isso porque eu nasci em São Bento do Trairi e de São Bento do Trairi vim morar em Felipe Camarão.
eu conheço a comunidade. Secretário, esse depoimento dessa senhora, ele pode ser transportado para a Mãe Luísa? As pessoas podem dizer que estão tranquilas e podem ouvir o canto dos pássaros? Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando com o esforço de todos, como é tanto que nós fizemos essa reunião com o secretário nacional que ele esteve aqui, foi estabelecido o programa para o Rio Grande do Norte, através de determinação do ministro da Justiça. A governadora, a professora Fátima Bezerra, fez o pleito diretamente ao ministro Ricardo Lewandowski. Ele atendeu e determinou que a equipe viesse aqui no Rio Grande do Norte. Então nós estamos trabalhando para isso, mas para manter paz em qualquer comunidade não é só a polícia, é a polícia também, é a limpeza urbana, é a urbanização, é iluminação pública e é as escolas com aulas, com atendimento de ocupação dos jovens. Então, é um conjunto de ações do município, do estado e da União. Mas sobre em relação a esse Ministério da Justiça, assim, será instalado em qual bairro? Já tem esse projeto piloto? Qual etapa? Ele só anunciou? É algo que a longo prazo, a médio prazo? Porque a gente está falando de uma situação agora que está acontecendo, né? Está instalado na comunidade da Zona Oeste, no bairro Felipe Camarão. Tá havendo mais recursos do governo federal para a área da segurança? Tá havendo uma injeção, uma prioridade para que o estado do Rio Grande do Norte ele tenha realmente esse projeto piloto como destaque, como eficiente para mostrar para o resto do Brasil? Sem dúvida. Inclusive a vinda do secretário nacional aqui, que não foi a primeira vez que ele veio tratar do assunto, teve outras vezes que veio, mas nós fizemos ações muito internas na parte de inteligência, discutindo o projeto. Está garantido recurso, aporte do governo federal no pagamento das diárias dos policiais que estão trabalhando nessas áreas de conflito e também de equipamentos. Secretário, o senhor falou que o projeto piloto é na Zona Oeste da cidade, em Felipe Camarão. E há uma ação ostensiva e ocupação por parte das Forças de Segurança Públicas. O senhor, então, relaciona essa ocupação a essa tentativa de tomar território de uma facção lá em Mãe Luísa, já que ela perdeu espaço em Felipe Camarão? Eu entendi sua pergunta, uma pergunta muito importante e muito inteligente, mas eu não posso ser muito inteligente e nem menos inteligente, nem muito responsável e não irresponsável. As autoridades que estão investigando, da DEICOR, da Polícia Civil, junto com o Ministério Público, com o GAECO, é que no final de todas as ações é que vão apresentar o relatório dizendo as causas, esses efeitos que estão acontecendo e qual foram as causas. Então nós não podemos antecipar e nem emitir um juízo de valor sem a gente ter a finalização da investigação. Mas a investigação continua, como eu disse. Nós tivemos lá em Felipe Camarão, prendemos 32 pessoas e temos ações programadas para a Zona Leste de Natal. Secretário de Segurança, a população aplaude o trabalho da polícia, precisa do trabalho da polícia, defende os policiais, a população de bem no dia a dia. Quem é contra a polícia é a favor de bandido. Mas tivemos recentemente uma manifestação política na qual alguns manifestantes pediram o fim da polícia militar. Como é que o senhor, enquanto secretário de Segurança, um policial militar, coronel de carreira, vê esse tipo de manifestação de pessoas politicamente ideológicas, ligadas a partidos políticos, enfim, que pedem o fim de uma instituição que garante a segurança da população? Nós vivemos num Estado democrático de direito, né? O Brasil, a República Federativa do Brasil, vive num Estado democrático de direito. E as pessoas têm a oportunidade de se manifestar e dizer o que acha que entende. Mas no tocante à autoridade política, que seja do município, municipal, estadual ou federal, eu me reservo o direito de fazer qualquer fala, qualquer coisa sobre o que se comenta sobre instituições, principalmente as forças de segurança pública, que
garante a governabilidade do Brasil. Quem garante a governabilidade do Brasil são as forças de segurança, Forças Armadas e as forças estaduais, as forças de segurança pública. Um projeto que é no Congresso Nacional, que não é de hoje, fala sobre a desmilitarização da polícia. O senhor já viu sobre isso? Qual a opinião que o senhor tem a respeito, principalmente o senhor vindo de uma corporação militar como a Polícia Militar, como coronel? Eu tive a oportunidade na minha vida de estudar em outros lugares do Brasil e do mundo, em outras escolas fora do Brasil. E conheço como é estruturada as polícias. Eu tive a oportunidade de estudar na Espanha, fazer um curso na Espanha, tive a oportunidade de estudar no Chile, na Colômbia, na Alemanha, Israel, e conheço a estrutura das polícias. Essa parte de dizer se é polícia militar ou polícia civil, ou polícia militarizada, ou polícia uniformizada ou não uniformizada, eu vou fazer aqui uma reflexão como um cidadão. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é uma grande instituição para o mundo, lá não tem um veste-fada e ninguém dá continência. Mas o bispo é o bispo e o padre é o padre. E se segue normal, sem se precisar colocar, vamos dizer, chamar de militar, de coronel, de general, de marechal. Cada país, cada local tem um modo de ser. O Brasil foi constituído por pessoas que escreveram a Constituição, parlamentares eleitos com o voto de todos nós, que definiram o seguinte: Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, agora Polícia Científica, o nome das instituições. A Polícia Científica é uma polícia, mas não está fardada. A Polícia Militar usa farda, a Polícia Civil tem um uniforme, mas não é militar. Então isso aí são questões de conceitos que os parlamentares vão discutir. Se um dia tornar todo mundo polícia civil ou todo mundo polícia militar, é questão de como constituir dentro do país. Eu não tenho, como se diz assim, uma opinião de dizer que é contra ou a favor, mas as instituições hoje, centenárias, são instituições militares. Secretário, inegavelmente há um investimento maior no governo Fátima em segurança pública, né? E principalmente no aumento do número de policiais, né? Dos últimos governos para cá, o governo que realmente mais formou e chamou foi o governo Fátima. Qual é esse número? Esse número já é suficiente, mesmo tendo essa chamada, acho que foi de 3 turmas do governo Fátima, se eu estou enganado, e qual o número hoje e se é suficiente para o Rio Grande do Norte? Nem o Rio Grande do Norte e nem o estado da federação tem o efetivo suficiente para atender a demanda da população. Todos os dias nós temos eventos em todas as cidades, eventos normais de calendário e eventos fora de época. E a demanda de serviço das instituições sempre aumenta. Então, no Rio Grande do Norte, nós tivemos a recompletagem, uma parte que foi recompletada dos efetivos, mas necessitamos muito mais efetivo. Na Polícia Civil, na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, na Polícia Científica, na Polícia Penal, mas o Estado depende das condições financeiras e orçamentárias. Tinha classe de policiais que estavam há 22 anos sem concurso público, outras há 15, outras há 17. Então está havendo a recompletagem desse efetivo. Precisamos ainda mais? Precisamos. Esperamos que no futuro os governos sempre vejam a segurança pública com mais cuidado, porque todo mundo quer alguém patrulhando a rua dele, patrulhando a propriedade, a granja, a praia, mas precisa realmente de infraestrutura, tanto a infraestrutura de equipamentos como de melhoria dos recursos humanos. Secretário, ainda falando sobre Mãe Luísa, ontem nós recebemos aqui, inclusive, alguns moradores ali do bairro têm relatado nos últimos dias sobre um mau cheiro em uma área de mata do bairro. E aí surgiu a possibilidade de existir ali possíveis corpos provenientes ali dos últimos confrontos do local, muitas dúvidas sobre o que seria. As pessoas que passavam ali próximo ali, a via costeira ali próximo à Mãe Luísa também estavam sentindo esse mau cheiro. Procede essa informação? Vocês chegaram a ver o que seria isso? Eu ouvi em algumas redes sociais, mas como eu disse, dos disparos de arma de fogo que aconteceu lá, nós não temos notícia de ter, como Saulo falou, atingiu paredes, mas pessoas nós não temos notícias, nem tampouco
animais, que poderia ter atingido animais também, né? Mas nós ouvimos isso aí, conversamos com algumas pessoas até para a CAERN verificar o saneamento lá, a Covisa verificar algum estabelecimento, alguma coisa. Mas as pessoas logo atribuem responsabilidade à polícia e à segurança pública. Mas a polícia foi até o local? Andou em todos os locais. E outra, como ali é uma duna, como ali é uma área de dunas, e a ventilação é constante, nós não entendemos de se falar que tinha alguma coisa nas dunas que estava trazendo mau cheiro, né? Um mau cheiro, né? Nós não compreendemos, mas também ninguém se identificou, também ninguém disse onde era e nós não sabemos. Ficou só a fala, alguém colocando que existia coisa. Eu ia perguntar uma outra situação, mas o senhor falando aí sobre essa fala aleatória, sem aparecer alguém que diga especificamente, o governo, como é que trabalha numa área tão sensível como a segurança, com boatos, por exemplo, que a gente tem as redes sociais que disseminam rapidamente, amplifica, multiplicam a informação que muitas vezes ela não é real. Muitas vezes é lamentável, porque pessoas usam de expediente, de interesses diferentes, para muitas vezes trazer. A população fica angustiada. Como eu disse, as pessoas que moram em Mãe Luísa merecem o respeito de todos nós, merecem o respeito dos policiais, merecem o respeito dos políticos que vão lá, merecem o respeito de toda a população de Natal. São pessoas que trabalham diuturnamente e que produzem para o Rio Grande do Norte. Então, quando alguém taxa uma comunidade e discrimina a comunidade com determinada coisa, não está prestando um serviço à sociedade, está prestando um desserviço e está esquecendo o que disse Santo Tomás de Aquino, o bem comum. As pessoas muitas vezes esquecem o bem comum. A polícia sobe normal em Mãe Luísa, atualmente? Em todas as comunidades do Rio Grande do Norte. Porque a gente está falando especificamente de Mãe Luísa, como se a polícia tivesse perdido o comando, perdido o controle. Tá tentando reocupar, né? Não, a polícia está constante, inclusive 17 pessoas foram detidas lá, entre homens e mulheres, e apreendidos armamento, drogas e equipamentos que tem lá, inclusive veículos clonados com placas de outros estados, que a investigação continua para saber quem foi que levou para lá. Quando é que inaugura a sede do ITEP de Parnamirim? Tem previsão? Um prédio lá, nós estamos ajustando com a Prefeitura Municipal, o Governo do Estado, e estamos dependendo também de ter servidores para ocupar, porque ficaria muito bom, porque tem a delegacia de plantão, a central de flagrantes, quando houver essa necessidade já passaria. Desafogaria o daqui, da ITEP, e daria a região metropolitana, né? Agora, a inauguração da Polícia Científica no Rio Grande do Norte está previsto o prédio novo para o dia 4 de dezembro. Secretário, vamos falar um pouquinho sobre aplicação de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. O governo Bolsonaro chegou a liberar para o Rio Grande do Norte mais de 170 milhões de reais, se eu não me engano, e ao final do governo saíram matérias dizendo que o governo ainda do estado não tinha conseguido fazer uso desses recursos. A secretaria explicou porque eram obras de longo prazo. E aí, o Jornal Tribuna do Norte fez uma reportagem, inclusive, fazendo anualmente a aplicação desses recursos. 2019 foi o ano que o governo do estado mais executou recursos do fundo. Foram 23,5 milhões de um total de 23,9. No ano de 2020... Vamos lá, 2019. 2020, 24 milhões de 26. 2021, 9 de 27. 2022, 21 de 53. Em 2023, não houve utilização de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, porque o governo federal contingenciou, segurou os recursos. Informação que foi dada pela Secretaria de Segurança ao Jornal Tribuna do Norte. Como é que estão agora esses recursos 2024 e 2025? Na verdade, essa matéria aí eu desconheço desse contingenciamento. O Rio Grande do Norte era a lanterna, nós éramos o 27º estado da federação na execução do recurso do fundo, porque nós tínhamos a sede da Polícia Científica, tinha a sede da Polícia Civil, a sede do Regimento de Cavalaria e a sede também do Centro Clínico do Corpo de Bombeiros. Então, com a nova gestão do governo federal, com o ministro Ricardo Lewandowski e com o ministro Flávio Dino, anteriormente,
houve um trabalho de seminário sobre a parte interfederativa para orientar e desburocratizar. Existiam algumas portarias que amarrava não só para o Rio Grande do Norte, para todos os estados da federação. Na reunião que nós tivemos em Brasília com todos os secretários de segurança, o pleito junto ao ministro Flávio Dino na época era justamente essa, que os recursos estavam disponíveis, mas a execução era difícil. Aí os governadores se reuniram com o presidente da República e pleitearam isso também. Então, desde o ministro Flávio Dino para cá, houve uma desburocratização. E o estado do Rio Grande do Norte hoje, o governo do estado do Rio Grande do Norte, é o 4º colocado no Brasil em execução. O Rio Grande do Norte é o 4º estado do Brasil em execução e aplicação dos recursos. Somos fiscalizados pelo Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Controladoria Geral do Estado, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas da União. Quanto veio em 2024, quanto veio em 2025 já de executados? Em média, com recursos arrecadados das loterias, é em torno de 40 milhões de reais. Claro que 2019 foi menos, aí foi crescendo. Hoje nós temos entre 45 e 50 milhões para 2026 previsto. Eu faço uma pergunta colocando um pouco mais para trás. O senhor foi secretário, é secretário e passou pelos dois governos, o governo Bolsonaro e o governo Lula atualmente. Tirando essa especificidade em relação ao Fundo Nacional de recursos realmente, o que é que o senhor recebeu de um e de outro? Eu não vou dizer os números aqui, mas eu posso ser honesto e leal ao governo do estado do Rio Grande do Norte e ao governo federal. A governadora, a professora Fátima Bezerra, quando ela nos convidou para assumir a Secretaria de Segurança Pública, ela deu liberdade de ação. Então nós temos livre trânsito no governo Bolsonaro, com os ministros que estiveram lá, como temos hoje no governo do presidente Lula e dos ministros que estiveram com o presidente Lula, do ministro Flávio Dino e do ministro Lewandowski. E anteriormente com o ministro Moro, com o ministro André Mendonça, todos eles que vamos dizer, estiveram, a gente teve a oportunidade de estar com ele. E o Rio Grande do Norte sempre foi tratado na área da segurança pública com a parte federativa. Nós não tivemos cores de partido nem ideologia que atrapalhasse institucionalmente. E isso era o que eu conversava com os generais que eu tinha conhecimento, e alguns deles foram meus professores, e sempre eles trataram a gente nessa forma. E sempre eu dizia à governadora e à equipe de governo: olha, lá nós pleiteamos isso, e sempre tivemos trânsito livre no Ministério da Justiça, que fosse no governo Bolsonaro ou que fosse no governo Lula. Mas o discurso da governadora Fátima Bezerra, especificamente para a segurança, que o melhor vai começar com Lula, melhorou? Melhorou, porque nós tivemos essa desburocratização dos recursos do Fundo Nacional, que foi para todo o Brasil e para o Rio Grande do Norte. Melhorou consideravelmente. E melhoramos também os servidores trabalhando nisso aí. Nós temos uma equipe espetacular, porque a segurança pública, na secretaria, nós temos servidores que eles são abnegados, são pessoas abnegadas, e participaram de eventos e seminários. Nós participamos juntamente com eles, e realmente houve essa desburocratização, não só dos recursos do Fundo Nacional, mas das emendas parlamentares e de tudo que nós pactuamos com o Ministério da Justiça e Segurança, nos dois governos. Secretário, hoje, agora há pouco, né, o vereador Matheus Faustino, inclusive, citou a governadora Fátima Bezerra, falando sobre que ela não teria se pronunciado nas redes sociais sobre a operação em Mãe Luísa, mesmo com a população toda querendo tentar entender o que estava acontecendo, a série de operações lá no bairro de Mãe Luísa, e teria se manifestado rápido para falar sobre a prisão, né, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que a governadora teria que ter se manifestado também, ou isso é indiferente? Não, a parte, como eu disse, a parte política, que seja a autoridade do municipal, estadual ou federal, eu não emito juízo de valor. A opinião política, nós vivemos num Estado democrático de direito e todos têm o direito de falar. E eu não, eu não comento. Tenho amizade com todas as autoridades políticas do município, do estado e da União, respeito a opinião de todos, mas eu não
não comento. Eu não sou filiado a nenhum partido político, não tenho nenhuma ideologia comigo, eu sou um servidor público de carreira, tenho 42 anos, 61 anos de idade e 42 anos de vida pública e continuo assim. Para a gente encerrar, só fechando esse assunto, mãe Luísa, que chega aqui uma pergunta, secretário, ainda neste assunto, como é que estão, secretário, as investigações sobre a operação policial que resultou na morte daquele jovem Adson Johanderson Rodrigues de Souza, de 18 anos, em julho deste ano, inclusive imagens mostrando que um policial teria atirado aí contra esse jovem. Como é que estão essas investigações? Foram feitos muitos movimentos pela família do jovem ali, próximo à mãe Luísa. Como é que está esse caso? Todas as ocorrências que chegam ao conhecimento da Polícia Militar, Polícia Civil ou de qualquer órgão com a Secretaria, eles são encaminhados e tem feita a investigação. Foi feita uma investigação por parte da Polícia Militar para apurar realmente a conduta do policial e dos policiais que estavam lá, se foi realmente eles, e outra também por parte da Polícia Civil para apurar a ocorrência lá. Todas essas investigações foram encaminhadas ao Poder Judiciário. Está com o Poder Judiciário com vistas do Ministério Público. Então ainda não tem se realmente teve a participação dos policiais ou não. E é com o Poder Judiciário. Ok. Muito obrigada, secretário de Segurança aí, Coronel Araújo, mais uma vez aqui conosco, né? Falando principalmente sobre a operação aí em Mãe Luísa. Agradecer e respondendo a todos os questionamentos aqui da nossa bancada. Volte sempre, secretário. Eu agradeço a oportunidade e sempre que nos convidar ou convocar, que Túlio às vezes liga para mim, você vai ser convocado. É quase Ancelotti, o técnico da seleção, né? E dizer que tudo que há na segurança pública que é feito, nós devemos à abnegação dos homens e mulheres que integram essas instituições de segurança pública e trabalham diuturnamente, arriscando a própria vida. Pois é, e fazendo o bom treinamento para proteger a sociedade, inclusive para manusear armas de fogo e não pedras, como algumas pessoas sugerem que a polícia utilize em operações. Muito obrigada, secretário de Segurança, mais uma vez aqui pela sua presença no 12 em Ponto.